Nunca vá àquela fazenda. Prometa-me que nunca irá para lá. Essas foram as últimas palavras coerentes que meu marido, Roberto, me disse antes de morrer no hospital. Depois de 45 anos de casamento, ele se foi levando um segredo que eu jamais imaginei que existisse. Meu nome é Esperança Souza. Tenho 67 anos. E esta história que vocês vão ouvir mudou minha vida para sempre. Eu nasci e cresci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Casei-me muito jovem com Roberto e juntos construímos uma vida modesta, mas feliz, na capital. Roberto era pedreiro, um homem trabalhador e honesto. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Trabalhava de sol a sol. Sempre chegava cansado, mas de bom humor. E nunca faltou dinheiro para a comida ou para os gastos da casa. O que nunca entendi era porque, de vez em quando, ele sumia por 3 ou 4 dias sem explicação. "Aonde você vai, Roberto?" eu perguntava quando ele arrumava a malinha. "A trabalho fora da cidade, meu amor. Um bico extra para que não nos falte nada. Posso ir junto?" "Não, Esperança. É trabalho pesado, coisa de homem. É melhor você ficar aqui cuidando da casa." Essas ausências começaram há uns 20 anos e ficaram mais frequentes com o tempo. No começo, eu me aborrecia, mas Roberto sempre voltava com um dinheiro a mais e presentinhos. Então parei de perguntar. Há 3 meses, Roberto começou a passar mal. Tossia muito. Estava pálido. Tinha perdido peso. Quando finalmente o convenci a ir ao médico, as notícias foram devastadoras. "Dona Esperança Souza", me disse o médico depois de ver os exames. "Seu marido está com câncer de pulmão em estado avançado." "Quão avançado?" "Receio que ele tenha poucas semanas de vida." O mundo desabou sobre mim. Meu Roberto, meu companheiro de toda uma vida, estava morrendo e eu não tinha podido fazer nada para evitar. Os últimos dias no hospital foram os mais difíceis da minha vida. Roberto delirava muito por causa dos remédios, mas havia momentos de lucidez em que falava de coisas estranhas. "Esperança, quando eu morrer, vão aparecer pessoas querendo falar com você." "Que pessoas, meu amor?" "Advogados, gente com papéis. Não dê ouvidos. Não diga nada." "Roberto, do que você está falando? Prometa-me que nunca vai à fazenda." "Que fazenda?" "A fazenda de São João. Prometa-me que nunca irá para lá." Eu não entendia do que ele falava. "Que fazenda? São João?" Roberto nunca tinha mencionado fazenda nenhuma. "Roberto, eu não sei de que fazenda você está falando." "Prometa-me, Esperança, por favor." "Tudo bem, meu amor. Eu prometo." Essas foram nossas últimas palavras. Naquela mesma noite, Roberto morreu enquanto dormia. O funeral foi simples, como ele gostaria. Vieram nossos poucos familiares, alguns vizinhos, seus colegas de trabalho, mas também notei que havia gente que eu não conhecia. Homens bem vestidos que ficaram no fundo e que foram embora sem falar comigo. Uma semana depois do funeral, enquanto eu ainda tentava entender como iria viver sem Roberto, bateram na minha porta. "Dona Esperança Souza?" "Sim, sou eu. Sou o Dr. Santos, o advogado do seu esposo." "O advogado de Roberto?" "Mas Roberto nunca teve advogado." "Senhora, posso entrar? Tenho alguns documentos importantes para lhe mostrar." "Claro, entre." O Dr. Santos era um homem mais velho, elegante, com uma pasta de couro que parecia cara. Quando se sentou na minha sala, tirou uma pasta grossa cheia de papéis. "Dona Esperança, seu esposo me contratou há 20 anos para cuidar de alguns assuntos legais." "Que assuntos?" "Principalmente para administrar uma propriedade que ele possuía." "Uma propriedade?" "Doutor, Roberto e eu só temos esta casinha. Nunca tivemos mais propriedades." "Senhora, seu esposo era dono de uma fazenda em São João do Cerro." O sangue gelou nas minhas veias. A fazenda de São João, a mesma que Roberto tinha me feito prometer que nunca visitaria. "Uma fazenda?" "Sim, senhora. Uma fazenda de 50 hectares, completamente paga, com casa, estábulos e todos os documentos em ordem." "Doutor, isso é impossível." Roberto era pedreiro. De onde ele tiraria dinheiro para comprar uma fazenda? "Senhora, isso eu não posso responder. Eu só cuidei dos aspectos legais." O advogado me entregou uma chave dourada e um envelope lacrado.
Segundo o testamento de seu esposo, agora a senhora é a dona da fazenda. Esta é a chave da casa principal, e neste envelope estão as escrituras e todos os documentos. Fiquei olhando para a chave como se fosse um objeto de outro mundo. Meu Roberto, o homem que eu achava que conhecia depois de 45 anos, tinha tido uma vida secreta da qual eu não sabia nada. O que há na fazenda? Perguntei. O advogado me olhou com uma expressão estranha. Senhora, eu nunca estive lá. O seu Roberto me proibiu de visitá-la. Eu só administrava os impostos e a manutenção daqui. Então, nem o senhor sabe o que tem lá. Não, senhora, e lhe aconselho a vendê-la sem visitar. Eu já tenho compradores interessados. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Ia quebrar a promessa que tinha feito a Roberto. Eu precisava saber que segredo ele tinha guardado por tanto tempo. 2 dias depois que o advogado me entregou a chave, decidi que era hora de descobrir a verdade. Não podia viver o resto da minha vida me perguntando o que Roberto tinha escondido durante tanto tempo. Dona Esperança, me disse minha vizinha Dona Fátima, quando me viu subindo no ônibus com uma bolsa pequena. Aonde vai tão cedo? Vou visitar uma propriedade que Roberto me deixou. Uma propriedade? O seu Roberto tinha propriedades? Pelo visto, sim. E eu nunca soube. A viagem até São João do Cerro levou quase 3 horas. Conforme o ônibus se afastava da cidade e entrava nos campos, meu nervosismo crescia. O que eu iria encontrar? Por que Roberto tinha me proibido com tanta ênfase de ir lá? São João do Cerro era um município pequeno, desses onde todo mundo se conhece. Quando desci do ônibus na praça principal, várias pessoas me olharam com curiosidade. Era óbvio que eu não era de lá. Com licença, perguntei a um senhor mais velho que vendia jornais. O senhor sabe onde fica a fazenda do Souza? O homem me olhou com cara estranha. A fazenda do seu Roberto? Sim, essa mesma. Fica a uns 2 quilômetros pelo caminho de terra. Mas, senhora, faz meses que não vejo o seu Roberto por aqui. O seu Roberto morreu há algumas semanas. Meu Deus, eu não sabia. A senhora é parente dele? Sou a esposa dele. A cara do homem mudou completamente. Sua esposa? Repetiu lentamente. Eu não sabia que o seu Roberto era casado. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Como era possível que num povoado tão pequeno não soubessem que Roberto era casado? Há quanto tempo o senhor conhecia meu esposo? Ah, já tem uns 20 anos que ele vinha por aqui a cada 2 ou 3 meses. Sempre muito amável, muito correto. Mas nunca mencionou que tivesse esposa. Eu me despedi do senhor e comecei a caminhar pelo caminho de terra que ele tinha me indicado. A cada passo que eu dava, mais perguntas se acumulavam na minha mente. Por que Roberto nunca tinha mencionado que tinha esposa? O que ele tinha estado fazendo naquela fazenda durante 20 anos? Depois de caminhar meia hora, vi a fazenda ao longe. Era maior do que eu tinha imaginado. Uma casa principal de 2 andares, vários estábulos, currais e campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando cheguei à entrada principal, tirei a chave dourada que o advogado tinha me dado. Minhas mãos tremiam enquanto eu a enfiava na fechadura. O portão se abriu com um rangido. Lá dentro, a casa estava impecável. Móveis de madeira, uma sala confortável, uma cozinha bem equipada. Tudo parecia cuidado, como se alguém tivesse morado ali recentemente. Mas o que mais me chamou a atenção foram as fotografias. Na prateleira da lareira, nas paredes, sobre as mesas, havia dezenas de fotografias familiares. Mas não eram fotos minhas e de Roberto, eram fotografias de Roberto com outras pessoas. Roberto abraçando uma jovem de cabelo preto. Roberto carregando um menino pequeno. Roberto numa festa de aniversário com a mesma família. Roberto num casamento com a mulher de cabelo preto vestida de noiva. Sentei-me no sofá porque minhas pernas já não me sustentavam. Meu Roberto, meu marido de 45 anos, tinha tido outra família. Uma família secreta que eu jamais soube que existia. Peguei uma das fotografias com as mãos trêmulas. No verso estava escrito: Roberto, Mariana e o pequeno Gabriel. 1º ano de casados. 1998. Naquele ano, Roberto e eu tínhamos 25 anos de casados. Naquele ano, ele tinha me dito que estava trabalhando muito para economizar para nossa velhice.
Continuei revisando as fotografias. Havia muitas do menino Gabriel crescendo. Seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola, seus aniversários. Roberto tinha estado presente em todos esses momentos importantes da vida daquele menino. Numa fotografia mais recente, o menino já era um jovem de uns 20 anos. Ele se parecia muito com Roberto. Meu Deus! Sussurrei. Roberto tinha outro filho. Com as pernas tremendo, levantei-me do sofá e continuei explorando a casa. Eu precisava entender a magnitude da traição de Roberto. Na cozinha encontrei mais evidências. O refrigerador tinha fotografias presas com ímãs, uma lista de compras escrita com letra de mulher, remédios no nome de Mariana Teixeira e Gabriel Souza Teixeira. Souza Teixeira. Repeti em voz alta. Roberto tinha dado seu sobrenome ao menino. Subi as escadas para o segundo andar. Havia 3 quartos. O principal tinha uma cama de casal, 2 criados mudos e um armário cheio de roupas de homem e mulher. A roupa de homem era do estilo de Roberto. Camisas que eu reconhecia, calças que eu tinha lavado centenas de vezes. No segundo quarto havia uma cama de solteiro com decoração juvenil, pôsteres de futebol, troféus escolares e na escrivaninha, fotografias de um jovem se formando no ensino médio. O jovem das fotografias era idêntico a Roberto quando jovem. O terceiro quarto estava trancado. Voltei ao térreo sentindo-me tonta. Sentei-me na mesa de jantar e tentei processar tudo o que tinha visto. Roberto tinha tido uma vida dupla durante 20 anos. Uma esposa, um filho, uma casa, uma família completa que eu desconhecia. Enquanto estava sentada ali, tentando não chorar, escutei vozes lá fora. Você viu que tem alguém na casa do seu Roberto? Sim, vi uma senhora mais velha entrar há pouco. E aproximei-me da janela e vi 2 mulheres do povoado conversando na estrada. Decidi sair para falar com elas. Eu precisava de respostas. Com licença, eu disse me aproximando. Ai, senhora, a senhora é parente do seu Roberto? Sou a esposa dele. As 2 mulheres se olharam com confusão. A esposa dele? Mas, senhora, o seu Roberto já tinha esposa. Como? Sim, a dona Mariana. Eles eram casados há uns 20 anos. O mundo desabou sobre mim outra vez. Roberto não só tinha tido uma família secreta, como tinha se casado 2 vezes. Onde está Mariana? Perguntei. Ah, a senhora não soube? Dona Mariana morreu há uns 6 meses, um acidente de carro terrível. E o filho Gabriel foi para os Estados Unidos depois do acidente. Disse que não podia ficar aqui com tantas lembranças. Eu me despedi das senhoras e voltei para casa. Sentei-me no sofá de Roberto e pela primeira vez em semanas chorei sem controle. Meu marido tinha sido bígamo. Tinha tido 2 esposas, 2 famílias, 2 vidas completamente separadas. E eu nunca suspeitei de nada. Enquanto chorava, lembrei de todas as vezes que Roberto tinha sumido a trabalho. Todas as vezes que tinha chegado cansado, mas contente. Todas as vezes que tinha me trazido pequenos presentes do povoado onde tinha trabalhado. Roberto não tinha estado trabalhando. Tinha estado vivendo com a outra família. Também lembrei das vezes que ele tinha chegado triste ou preocupado, e eu tinha pensado que era por cansaço do trabalho. Agora entendi que talvez tivesse sido porque tinha que deixar a outra família para voltar comigo. Levantei-me e procurei nas gavetas da casa. Na escrivaninha da sala, encontrei documentos que confirmaram meus piores temores. Uma certidão de casamento entre Roberto Souza e Mariana Teixeira, datada de 1998. Recibos de despesas escolares de Gabriel Souza Teixeira. Faturas médicas em nome de Mariana Teixeira. E o mais doloroso de tudo, cartas de amor escritas por Roberto para Mariana. Minha querida Mariana, cada dia que passo longe de você e de Gabriel se torna eterno. Conto as horas para voltar para casa, para nossa verdadeira casa, onde posso ser completamente feliz. Não consegui continuar lendo. Guardei as cartas e me dirigi para a porta. Mas antes de ir, decidi verificar uma última coisa. Na cozinha, grudado no refrigerador, havia um calendário. Os últimos dias marcados com um X eram de 3 meses atrás, justamente quando Roberto tinha começado a passar mal. Ao lado do calendário, havia uma nota escrita com a letra de Roberto.
Mariana, meu amor, não estou me sentindo bem. Vou ao médico na capital. Se for algo grave, não quero que Gabriel se preocupe. Te amo com toda a minha alma, seu esposo que te adora, Roberto. Essa nota estava datada no mesmo dia em que Roberto tinha ido ao médico comigo pela primeira vez. Meu Roberto tinha sabido que estava doente e sua primeira preocupação tinha sido proteger a outra família, a sua família verdadeira. Fiquei sentada naquela cozinha que cheirava a outra mulher, cercada de evidências da maior traição da minha vida, sem saber o que fazer ou o que sentir. 45 anos. 45 anos eu tinha vivido com um homem que tinha outra família, que tinha outra esposa, a quem amava mais do que a mim. Levantei-me e voltei para o segundo andar. Aquela chave do quarto trancado tinha que estar em algum lugar. Procurei no armário principal, nas gavetas, até que a encontrei dentro de uma caixinha no criado mudo de Roberto. Com as mãos trêmulas, abri a porta do terceiro quarto. Era um escritório. Havia uma escrivaninha, arquivos, e as paredes estavam cobertas de documentos e mapas. Mas não eram documentos de construção ou de pedreiro. Eram documentos de negócios, contratos de venda de gado, faturas de equipamentos agrícolas, extratos bancários. Roberto não tinha sido apenas pedreiro. Tinha sido um empresário próspero. Revisei os extratos. A fazenda gerava centenas de milhares de reais por ano. Roberto tinha sido rico e eu nunca soube. Em um dos arquivos, encontrei algo que me deixou sem ar. Uma pasta marcada Testamentos. Dentro havia 2 documentos, um datado de 5 anos atrás, onde Roberto deixava tudo para Mariana e Gabriel, e outro datado de 2 meses atrás, depois do seu diagnóstico de câncer, onde me incluía como herdeira, mas havia uma nota manuscrita anexada ao testamento mais recente. Meu advogado me aconselhou a incluir Esperança para evitar problemas legais. Mas minhas verdadeiras intenções são que Gabriel herde tudo quando ele voltar dos Estados Unidos. Esperança nunca soube desta propriedade e não deve se beneficiar do que Mariana e eu construímos juntos. Essa nota foi como uma facada no coração. Continuei lendo documentos. Encontrei cartas que Roberto tinha escrito, mas nunca enviou. Querido Gabriel, se você está lendo isso, é porque eu já não estou com você. Quero que saiba que você foi a maior alegria da minha vida. Ver você crescer. Ensinar você a trabalhar a terra. Ver você se transformar no homem bom que é agora foi meu maior orgulho. A fazenda é sua, filho. Tudo o que sua mãe e eu construímos é para você. Sei que você teve que ir embora depois do acidente de sua mãe, mas esta sempre será sua casa. Há algo que eu nunca te disse e que espero você possa me perdoar algum dia. Na capital, eu tenho outra vida, outra responsabilidade que adquiri quando era muito jovem, mas quero que saiba que você e sua mãe, foram minha verdadeira família. Foram onde eu fui completamente feliz. Seu pai que te ama, Roberto. Eu tive que me sentar porque não podia mais ficar em pé. Roberto tinha planejado me deixar de fora da herança. Só tinha me incluído por conselho legal, mas suas intenções reais eram que Gabriel, seu verdadeiro filho, herdasse tudo. Nesse momento, escutei um carro chegando lá fora. Olhei pela janela e vi uma caminhonete empoeirada estacionando em frente à casa. Da caminhonete desceu um jovem alto, moreno, que se parecia incrivelmente com Roberto. Tinha que ser Gabriel. Meu coração começou a bater muito rápido. O que eu ia dizer? Como eu ia explicar quem eu era? Escutei os passos dele na varanda e depois o som de uma chave na fechadura. Mãe! Ele gritou ao entrar. Pai, voltei! Houve um silêncio quando ele percebeu que havia mais alguém na casa. Quem está aí? Perguntou com a voz tensa. Desci as escadas lentamente. Quando cheguei à sala, ficamos cara a cara. Era como ver Roberto aos 25 anos. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma maneira de ficar em pé. Quem é a senhora? Ele me perguntou. Eu sou Esperança Souza. Souza? A senhora é parente do meu pai? Eu não soube como responder. Como se diz a um jovem que o pai dele teve 2 famílias? Que você é a outra esposa que ele nunca soube que existia? Sou a esposa de Roberto, eu disse finalmente. A cara de Gabriel mudou completamente. Isso é impossível. Meu pai era casado com minha mãe.
Seu pai era casado com as duas. Gabriel sentou-se pesadamente no sofá. Como assim com as duas? Seu pai tinha duas famílias. Vivia comigo na capital, mas vinha aqui com vocês. Eu nunca soube da existência de vocês até ele morrer. Meu pai morreu? Repetiu lentamente. Faz um mês. Câncer de pulmão. Gabriel pôs o rosto entre as mãos e começou a chorar. Apesar de tudo o que eu tinha descoberto, doeu ver aquele jovem sofrer. Ele que tinha perdido o pai sem poder se despedir. Aproximei-me e pus minha mão em seu ombro. Sinto muito, meu filho. Gabriel e eu ficamos sentados naquela sala em silêncio por vários minutos. Ele processando a morte do pai. Eu processando que tinha à minha frente o filho que Roberto nunca me contou que tinha. Quantos anos você tem? Perguntei suavemente. 25. Ele respondeu sem levantar a cabeça. 25 anos. Roberto tinha mentido por 25 anos. Onde você estava? No Texas, trabalhando em construção. Fui embora depois que minha mãe morreu porque não conseguia ficar aqui com tantas lembranças. Sua mãe morreu há 6 meses. Um acidente de carro bem feio. Agora entendi por que Roberto tinha estado tão triste naqueles últimos meses antes de ficar doente. Não tinha sido só pela saúde. Tinha estado de luto por Mariana, sua outra esposa. Gabriel, seu pai falava da vida dele na capital? Muito pouco. Só dizia que tinha trabalhos de construção lá, que por isso tinha que ir às vezes. Gabriel me olhou. A senhora sabia de nós? Não, nunca. Até hoje pensei que seu pai só era pedreiro e que suas viagens eram por trabalho. Quanto tempo vocês foram casados? 45 anos. Gabriel ficou calado outra vez. Depois perguntou algo que me partiu o coração. Ele amava a senhora? Eu não soube o que responder. Baseando-me no que tinha lido naquela casa, Roberto amava mais a Mariana e a Gabriel do que a mim, mas não queria machucar mais aquele jovem. Acredito que seu pai amava a nós duas, do jeito dele. Mas também creio que o que ele tinha aqui com você e com sua mãe era muito especial para ele. Por que a senhora diz isso? Porque eu vi as fotos, vi as cartas, vi como ele arrumou esta casa. Dá para notar que ele era feliz aqui. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Dona Esperança, há algo que a senhora deve saber. O quê? Meu pai me ligou há 2 meses quando soube que estava doente. Me disse que se algo acontecesse, eu tinha que voltar para assumir a fazenda. Ele te disse algo sobre mim? Me disse que talvez aparecesse uma senhora da capital fazendo perguntas, mas que eu não ligasse, porque a fazenda era minha por direito. Aquelas palavras me doeram, mas já não me surpreendiam. Roberto tinha tentado proteger a sua família verdadeira até o final. Gabriel, encontrei o testamento do seu pai. O que diz? Diz que eu herdo a propriedade, mas também encontrei uma nota onde ele diz que suas verdadeiras intenções eram deixá-la para você. Gabriel virou-se para mim. E o que a senhora vai fazer? Era uma pergunta que eu tinha feito a mim mesma desde que cheguei àquela fazenda. O que eu faria? Legalmente a propriedade era minha, mas moralmente eu sentia que pertencia a Gabriel. Eu não sei ainda. Preciso pensar. Dona Esperança, posso lhe perguntar algo? Claro. Como era meu pai com a senhora? Ele era um bom marido? Essa pergunta me fez refletir sobre 45 anos de casamento. Seu pai era muito trabalhador. Sempre se preocupava para que não nos faltasse nada. Era carinhoso, responsável, nunca me gritou, nunca me desrespeitou. Mas o quê? Posso ouvir na sua voz que há um mas. Gabriel era muito perceptivo, como o pai. Mas agora percebo que nunca fui a prioridade dele. Eu era a obrigação dele. Vocês eram a escolha dele. Gabriel se aproximou e sentou-se na minha frente outra vez. Dona Esperança, meu pai fez algo muito errado. Mentiu para todos nós. Para a senhora, para minha mãe, para mim. Sim, ele fez. Mas também sei que era um bom homem. Trabalhava muito para sustentar as duas famílias. Se sacrificava para que a ninguém nos faltasse nada. Você o perdoa? Não sei se o perdoo, mas entendo um pouquinho. Minha mãe era muito jovem quando se conheceram. Ela tinha 18 anos e estava sozinha no mundo. Meu pai cuidou dela, deu-lhe uma casa, uma família. E o que você pensa de mim? Gabriel me olhou diretamente nos olhos. Acho que a senhora também é vítima das mentiras do meu pai. Acho que nós dois perdemos o mesmo homem.
mas nenhum dos dois o conhecia completamente. Essas palavras me tocaram a alma. Ele tinha razão. Os dois éramos órfãos de um homem que tinha vivido dividido entre dois mundos. Gabriel, o que você vai fazer agora? Não sei. No Texas tenho trabalho, mas esta fazenda é a única coisa que me resta dos meus pais. Você quer ficar aqui? Eu gostaria, mas não tenho dinheiro para manter isso sozinho e, além disso, legalmente é seu. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Gabriel, eu disse olhando-o diretamente nos olhos, quero fazer algo que seu pai nunca fez. Quero ser honesta com você. O que a senhora quer dizer? Quero que sejamos sócios. Sócios? Sim. Você sabe como cuidar desta fazenda. Tem a experiência. Conhece a terra. Eu tenho os documentos legais e algum dinheiro guardado. Podemos trabalhar juntos. Gabriel me olhou com surpresa. Dona Esperança, a senhora não me conhece. Por que faria algo assim? Porque nós dois fomos enganados pelo mesmo homem. Porque nós dois perdemos a pessoa que mais amávamos. E porque acredito que seu pai gostaria que cuidássemos um do outro. A senhora realmente acredita nisso, Dona Esperança? Seu pai cometeu muitos erros, mas era um bom homem. E os bons homens, mesmo que cometam erros, querem que a família esteja bem. Gabriel ficou pensativo por vários minutos. Como isso funcionaria? Você cuida da produção, dos animais, de tudo o que tem a ver com o campo. Eu cuido dos papéis, das finanças, de vender os produtos, e o lucro é dividido pela metade. Dona Esperança, isso é muito generoso. Não é generosidade, Gabriel, é justiça. Esta terra foi trabalhada por sua mãe e seu pai durante 20 anos. Eu não tenho o direito de tirá-la de você só porque meu nome está em um papel. Gabriel estendeu a mão. Trato feito. Apertei a mão do meu novo sócio, o filho que nunca tive. O jovem que tinha perdido o pai assim como eu. Os dias seguintes foram reveladores. Gabriel me ensinou como a fazenda realmente funcionava. Eles tinham vacas, porcos, galinhas e várias plantações. Era um negócio próspero que gerava uma boa renda. Meu pai era muito inteligente para negócios, me disse Gabriel enquanto revisávamos os currais. Começou com apenas algumas vacas e foi crescendo aos poucos. Como ele conseguiu o dinheiro para começar? Minha mãe me contou que no início ele trabalhava em construção na capital e com esse dinheiro comprava os animais. Depois o negócio se manteve sozinho. Sua mãe trabalhava aqui também? Sim. Ela cuidava das galinhas e de vender ovos no município. Era muito boa com as contas. Enquanto eu aprendia mais sobre a vida que Roberto tinha tido ali, eu percebia que ele tinha sido genuinamente feliz. Não tinha sido só uma aventura ou uma traição casual. Ele tinha construído uma vida real, uma família real. Gabriel, posso perguntar algo pessoal? Claro. Seu pai alguma vez te disse que me amava? Gabriel parou de alimentar os porcos. Nunca falou da senhora especificamente. Mas às vezes dizia coisas estranhas. Como o quê? Dizia que na capital ele tinha responsabilidades que tinha adquirido quando era jovem, que não podia abandonar alguém que dependia dele. Ele dizia isso? Sim. E quando eu perguntava por que ele não traía essa pessoa para cá, ele me dizia que era complicado. Essas palavras me deram uma perspectiva diferente. Talvez Roberto não tivesse ficado comigo apenas por obrigação. Talvez ele realmente tivesse se preocupado comigo, do jeito dele. Sabe o que mais ele dizia? Continuou Gabriel. O quê? Que o amor nem sempre é simples. Que às vezes a gente ama de formas diferentes a pessoas diferentes. O que você pensa disso? Acho que meu pai amava a todos nós, mas não soube como fazer isso sem nos machucar. Naquela noite, depois de jantarmos juntos na cozinha da fazenda, Gabriel me mostrou algo mais. Há algo que não lhe mostrei ontem, ele me disse me levando ao escritório. Abriu uma gaveta que eu não tinha visto antes e tirou um envelope. Meu pai me deixou isso antes de ir para a capital pela última vez. Dentro do envelope havia uma carta dirigida a mim. Esperança, se você está lendo esta carta é porque eu já morri e porque finalmente você foi à fazenda que eu te proibi de visitar. Sei que você deve estar muito brava comigo. Sei que deve se sentir traída. E você tem o direito de se sentir assim, porque eu te traí da pior maneira possível. Não vou pedir perdão porque não mereço.
Não vou tentar justificar o que fiz porque não tem justificativa. Só quero que saiba de algumas coisas. Quando conheci Mariana, você e eu tínhamos 20 anos de casados. Tínhamos perdido 2 gestações e o médico tinha dito que não podíamos ter filhos. Estávamos distanciados, tristes, perdidos. Mariana apareceu na minha vida como um raio de luz. Era jovem, doce e me fazia sentir necessário outra vez. Quando ela me disse que estava grávida, senti uma alegria que nunca tinha sentido. Eu deveria ter lhe contado a verdade desde o começo. Deveria ter lhe dado a oportunidade de decidir se você queria lutar pelo nosso casamento ou se queria deixá-lo ir. Mas fui um covarde. Pensei que podia manter as 2 vidas sem machucar ninguém. Eu errei terrivelmente. Eu te amo, Esperança. Sempre te amei, mas também amei Mariana e amo Gabriel como o filho que nunca pudemos ter. Sei que é difícil de entender, mas é a verdade. Gabriel é um bom rapaz. Se algum dia você o conhecer, dê uma oportunidade a ele. Ele não tem culpa dos erros do pai. Seu esposo que cometeu o maior erro da vida, Roberto. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Depois de tudo o que eu tinha descoberto, aquelas palavras de Roberto me deram uma perspectiva completamente diferente do nosso casamento. A senhora está bem? Perguntou Gabriel com preocupação. Eu não sei, respondi honestamente. Por 2 dias eu odiei seu pai. Agora não sei o que sentir. O que diz a carta? Diz que me amava. Diz que também amava sua mãe e você, e diz que cometeu um erro terrível ao não me contar a verdade desde o início. Gabriel se sentou ao meu lado. A senhora acredita que é verdade? Acredito que seu pai era um homem complicado. Acredito que ele realmente nos amava a todos, mas não soube como lidar com essa situação. A senhora o perdoa? Essa pergunta me fez refletir profundamente. Durante 45 anos, Roberto tinha sido um bom marido dentro do que eu conhecia. Nunca me tinha faltado ao respeito, nunca tinha sido violento, sempre tinha trabalhado para que não me faltasse nada, mas também tinha vivido uma mentira gigantesca durante a metade do nosso casamento. Gabriel, não sei se posso perdoá-lo completamente, mas entendo que ele também sofreu com esta situação. Como a senhora sabe disso? Porque manter 2 famílias não deve ter sido fácil. Porque não poder ser completamente honesto com nenhuma das 2 deve ter sido doloroso. Os meses seguintes foram de muito trabalho e muito aprendizado. Gabriel e eu desenvolvemos uma rotina eficiente para cuidar da fazenda. Ele se levantava cedo para cuidar dos animais. Eu me encarregava das contas e das vendas. Pouco a pouco, comecei a ficar mais tempo na fazenda. No início, vinha só nos fins de semana, mas depois comecei a ficar semanas inteiras. A casa na capital se sentia vazia e cheia de lembranças dolorosas. A fazenda, em contrapartida, se sentia viva, produtiva, cheia de propósito. Dona Esperança, me disse Gabriel um dia enquanto contávamos o lucro do mês. A senhora pensou em se mudar permanentemente para cá? Por que você pergunta? Porque a senhora parece mais tranquila aqui e porque trabalhamos melhor juntos quando está aqui a semana toda. Ele tinha razão. Na fazenda eu tinha encontrado uma paz que não sentia há anos. E trabalhar junto a Gabriel tinha me dado um novo propósito na vida. Você não se incomoda de ter a outra esposa de seu pai morando na casa de sua mãe? No começo sim, me incomodou. Ele respondeu honestamente. Mas depois percebi que a senhora não teve culpa do que aconteceu. E, além disso, tem sido muito boa comigo. Você também tem sido muito bom comigo, Gabriel. Você me ensinou coisas que eu nunca pensei que aprenderia. Como o quê? Como tirar leite da vaca, como cuidar de galinhas, como plantar verduras. Aos 67 anos, estou aprendendo uma vida completamente nova. Um dia, enquanto trabalhávamos na horta que tínhamos plantado juntos, Gabriel me fez uma pergunta que me surpreendeu. Dona Esperança, a senhora me considera seu filho? A pergunta me tocou o coração. Durante esses meses, Gabriel tinha se tornado algo mais do que um sócio. Tinha se tornado o filho que Roberto e eu nunca pudemos ter. E você me considera sua mãe? Não, exatamente minha mãe, ele me respondeu. Mas como família, sim. Eu também te considero família, Gabriel. Acredito que seu pai, de alguma maneira estranha, nos deixou um para o outro. A senhora acha que ele planejou isso?
Não creio que ele tenha planejado que nos encontrássemos desse jeito. Mas acho que ele sabia que se um dia nos conhecêssemos, iríamos cuidar um do outro. Naquela noite, depois de jantarmos, Gabriel me deu uma notícia que me encheu de alegria. Dona Esperança, minha namorada do Texas vai vir me visitar na semana que vem. Que bom. Como ela se chama? Sandra. Ela é muito gente boa. Acho que a senhora vai gostar dela. Tenho certeza que sim. Ela pensa em ficar? Esperamos que sim. Quero que ela conheça a fazenda, que veja se gosta da vida aqui. Gabriel, posso lhe dizer uma coisa? Claro. Você é um homem muito bom. Seu pai estaria muito orgulhoso do homem que você se tornou. A senhora acha? Tenho certeza. E sua mãe também estaria orgulhosa. No dia seguinte, tomei uma decisão final. Liguei para o advogado e pedi que viesse à fazenda. Dr. Santos, eu disse quando ele chegou. Quero modificar a escritura desta propriedade. Como a senhora quer modificar? Quero que apareçam 2 donos. Gabriel Souza Teixeira e Esperança Souza. A senhora tem certeza? Completamente certa. Quando o advogado se foi, entreguei a Gabriel uma cópia dos documentos. O que é isso? Ele perguntou. Sua herança legítima. Agora você é oficialmente dono da metade da fazenda. Gabriel me abraçou com lágrimas nos olhos. Obrigado, dona Esperança. Não sei como agradecer. Não tem que agradecer nada, meu filho. É seu por direito. Posso lhe perguntar algo? O que quiser. A senhora é feliz aqui? Olhei ao redor da fazenda que agora era meu lar. Os campos verdes, os animais saudáveis, a casa cheia de vida nova. E olhei para Gabriel, o jovem que tinha se tornado minha família inesperada. Sim, Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, sou genuinamente feliz. 1 ano depois de descobrir o segredo de Roberto, minha vida tinha mudado completamente. A fazenda prosperava sob nossa administração conjunta. Sandra, a namorada de Gabriel, tinha se mudado do Texas e agora morava conosco. Era uma moça doce que me tratava com carinho e respeito. Dona Esperança, me disse Sandra uma manhã enquanto tomávamos café. Gabriel e eu queremos contar algo à senhora. O que, minha filha? Vamos nos casar. Levantei-me da mesa e abracei os dois. Que notícia tão linda! Quando? Em 2 meses, respondeu Gabriel. E queremos que a senhora nos leve ao altar. Como o quê? Como minha família, disse Gabriel com um sorriso. Como a mãe que a vida me deu quando perdi as outras 2. Aquelas palavras me encheram o coração de uma alegria que eu nunca tinha sentido. O casamento foi simples, mas lindo. Foi no jardim da fazenda, com os vizinhos do município como testemunhas. Quando o pastor perguntou quem entregava Gabriel, ele respondeu, minha mãe de coração, Esperança Souza. Depois do casamento, os 3 continuamos morando na fazenda. Sandra se revelou excelente com os números. Então ela assumiu as finanças enquanto eu me concentrava nas vendas e Gabriel na produção. Um dia, enquanto revisava os papéis de Roberto, encontrei algo que me fez sorrir. Era uma apólice de seguro de vida que eu nunca soube que existia. A beneficiária era eu, e o valor era suficiente para expandir significativamente a fazenda. Olha isso, eu disse a Gabriel, mostrando-lhe a apólice. Meu pai sempre pensando no futuro, ele respondeu. Mesmo quando cometia erros, tentava cuidar da família. Sabe o que vamos fazer com esse dinheiro? O quê? Vamos construir uma casa nova para vocês 2, para quando os netos chegarem. Sandra e Gabriel se olharam com um sorriso cúmplice. Tem algo que vocês querem me contar? Perguntei. Estou grávida, disse Sandra com lágrimas de felicidade. Eu os abracei pensando que Roberto teria ficado orgulhoso de ver a família dele crescer. Agora, querido amigo que me escuta, quero lhe contar algo importante. Às vezes, a vida nos apresenta traições que achamos que não vamos conseguir superar. Às vezes, descobrimos que as pessoas que mais amamos não eram quem pensávamos que eram. Eu poderia ter escolhido o caminho do rancor. Poderia ter vendido a fazenda, ter rejeitado Gabriel, ter vivido o resto da minha vida amargurada pela mentira de Roberto. Mas eu escolhi o perdão, não porque Roberto merecesse, mas porque eu merecia paz. E ao escolher o perdão, encontrei uma família que nunca esperei ter.
Encontrei um propósito que nunca imaginei. Encontrei uma felicidade que eu acreditava ter perdido para sempre. Sinto dor ainda pela traição de Roberto? Sim, às vezes. Mas essa dor já não me define. Eu perdoei completamente meu marido? Não sei, mas decidi não deixar que os erros dele arruinem o resto da minha vida. E o mais importante, aprendi que a família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes, é a que você encontra no caminho. Gabriel não é meu filho biológico, mas é meu filho de coração. Sandra não é minha nora de sangue, mas me ama como se fosse. E o bebê que está para chegar será meu neto da alma, mesmo que não compartilhemos DNA. Se você também foi traído, se também descobriu segredos dolorosos, lembre-se disto que aprendi aos 67 anos. O perdão não é para a pessoa que te machucou. O perdão é para você. A vida não acaba quando você descobre que alguém mentiu para você. A vida te dá novas oportunidades se você tiver a coragem de aproveitá-las. E a família verdadeira não é só a que compartilha seu sangue, é a que compartilha sua vida, sua mesa, suas alegrias e suas tristezas. Conte-me nos comentários. Você já teve que perdoar uma traição grande? Como superou? E de que país você está me escutando? Esta história mudou minha vida. Espero que também te ajude a encontrar paz em meio à dor, porque todos merecemos uma segunda chance de ser felizes. Nunca vá àquela fazenda. Prometa-me que nunca irá para lá. Essas foram as últimas palavras coerentes que meu marido, Roberto, me disse antes de morrer no hospital. Depois de 45 anos de casamento, ele se foi levando um segredo que eu jamais imaginei que existisse. Meu nome é Esperança Souza. Tenho 67 anos. E esta história que vocês vão ouvir mudou minha vida para sempre. Eu nasci e cresci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Casei-me muito jovem com Roberto e juntos construímos uma vida modesta, mas feliz, na capital. Roberto era pedreiro, um homem trabalhador e honesto. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Trabalhava de sol a sol. Sempre chegava cansado, mas de bom humor. E nunca faltou dinheiro para a comida ou para os gastos da casa. O que nunca entendi era porque, de vez em quando, ele sumia por 3 ou 4 dias sem explicação. Aonde você vai, Roberto? Eu perguntava quando ele arrumava a malinha. A trabalho fora da cidade, meu amor. Um bico extra para que não nos falte nada. Posso ir junto? Não, Esperança. É trabalho pesado, coisa de homem. É melhor você ficar aqui cuidando da casa. Essas ausências começaram há uns 20 anos e ficaram mais frequentes com o tempo. No começo, eu me aborrecia, mas Roberto sempre voltava com um dinheiro a mais e presentinhos. Então parei de perguntar. Há 3 meses, Roberto começou a passar mal. Tossia muito. Estava pálido. Tinha perdido peso. Quando finalmente o convenci a ir ao médico, as notícias foram devastadoras. Dona Esperança Souza, me disse o médico depois de ver os exames. Seu marido está com câncer de pulmão em estado avançado. Quão avançado? Receio que ele tenha poucas semanas de vida. O mundo desabou sobre mim. Meu Roberto, meu companheiro de toda uma vida, estava morrendo e eu não tinha podido fazer nada para evitar. Os últimos dias no hospital foram os mais difíceis da minha vida. Roberto delirava muito por causa dos remédios, mas havia momentos de lucidez em que falava de coisas estranhas. Esperança, quando eu morrer, vão aparecer pessoas querendo falar com você. Que pessoas, meu amor? Advogados, gente com papéis. Não dê ouvidos, não diga nada. Roberto, do que você está falando? Prometa-me que nunca vai à fazenda. Que fazenda? A fazenda de São João. Prometa-me que nunca irá para lá. Eu não entendia do que ele falava. Que fazenda? São João? Roberto nunca tinha mencionado fazenda nenhuma. Roberto? Eu não sei de que fazenda você está falando. Prometa-me, Esperança, por favor. Tudo bem, meu amor. Eu prometo. Essas foram nossas últimas palavras. Naquela mesma noite, Roberto morreu enquanto dormia. O funeral foi simples, como ele gostaria. Vieram nossos poucos familiares, alguns vizinhos, seus colegas de trabalho, mas também notei que havia gente que eu não conhecia. Homens bem vestidos que ficaram no fundo e que foram embora sem falar comigo. Uma semana depois do funeral, enquanto eu ainda tentava entender como iria viver sem Roberto,
Bateram na minha porta. Dona Esperança Souza? Sim, sou eu. Sou o Dr. Santos, o advogado do seu esposo. O advogado de Roberto? Mas Roberto nunca teve advogado. Senhora, posso entrar? Tenho alguns documentos importantes para lhe mostrar. Claro, entre. O Dr. Santos era um homem mais velho, elegante, com uma pasta de couro que parecia cara. Quando se sentou na minha sala, tirou uma pasta grossa cheia de papéis. Dona Esperança, seu esposo me contratou há 20 anos para cuidar de alguns assuntos legais. Que assuntos? Principalmente para administrar uma propriedade que ele possuía. Uma propriedade? Doutor, Roberto e eu só temos esta casinha. Nunca tivemos mais propriedades. Senhora, seu esposo era dono de uma fazenda em São João do Cerro. O sangue gelou nas minhas veias. A fazenda de São João, a mesma que Roberto tinha me feito prometer que nunca visitaria. Uma fazenda? Sim, senhora. Uma fazenda de 50 hectares, completamente paga, com casa, estábulos e todos os documentos em ordem. Doutor, isso é impossível. Roberto era pedreiro. De onde ele tiraria dinheiro para comprar uma fazenda? Senhora, isso eu não posso responder. Eu só cuidei dos aspectos legais. O advogado me entregou uma chave dourada e um envelope lacrado. Segundo o testamento de seu esposo, agora a senhora é a dona da fazenda. Esta é a chave da casa principal, e neste envelope estão as escrituras e todos os documentos. Fiquei olhando para a chave como se fosse um objeto de outro mundo. Meu Roberto, o homem que eu achava que conhecia depois de 45 anos, tinha tido uma vida secreta da qual eu não sabia nada. O que há na fazenda? Perguntei. O advogado me olhou com uma expressão estranha. Senhora, eu nunca estive lá. O seu Roberto me proibiu de visitá-la. Eu só administrava os impostos e a manutenção daqui. Então, nem o senhor sabe o que tem lá. Não, senhora. E lhe aconselho a vendê-la sem visitar. Eu já tenho compradores interessados. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Ia quebrar a promessa que tinha feito a Roberto. Eu precisava saber que segredo ele tinha guardado por tanto tempo. 2 dias depois que o advogado me entregou a chave, decidi que era hora de descobrir a verdade. Não podia viver o resto da minha vida me perguntando o que Roberto tinha escondido durante tanto tempo. Dona Esperança, me disse minha vizinha Dona Fátima, quando me viu subindo no ônibus com uma bolsa pequena. Aonde vai tão cedo? Vou visitar uma propriedade que Roberto me deixou. Uma propriedade? O seu Roberto tinha propriedades? Pelo visto, sim. E eu nunca soube. A viagem até São João do Cerro levou quase 3 horas. Conforme o ônibus se afastava da cidade e entrava nos campos, meu nervosismo crescia. O que eu iria encontrar? Por que Roberto tinha me proibido com tanta ênfase de ir lá? São João do Cerro era um município pequeno, desses onde todo mundo se conhece. Quando desci do ônibus na praça principal, várias pessoas me olharam com curiosidade. Era óbvio que eu não era de lá. Com licença, perguntei a um senhor mais velho que vendia jornais. O senhor sabe onde fica a fazenda do Souza? O homem me olhou com cara estranha. A fazenda do seu Roberto? Sim, essa mesma. Fica a uns 2 quilômetros pelo caminho de terra. Mas, senhora, faz meses que não vejo o seu Roberto por aqui. O seu Roberto morreu há algumas semanas. Meu Deus, eu não sabia. A senhora é parente dele? Sou a esposa dele. A cara do homem mudou completamente. Sua esposa? Repetiu lentamente. Eu não sabia que o seu Roberto era casado. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Como era possível que num povoado tão pequeno não soubessem que Roberto era casado? Há quanto tempo o senhor conhecia meu esposo? Ah, já tem uns 20 anos que ele vinha por aqui a cada 2 ou 3 meses. Sempre muito amável, muito correto, mas nunca mencionou que tivesse esposa. Eu me despedi do senhor e comecei a caminhar pelo caminho de terra que ele tinha me indicado. A cada passo que eu dava, mais perguntas se acumulavam na minha mente. Por que Roberto nunca tinha mencionado que tinha esposa? O que ele tinha estado fazendo naquela fazenda durante 20 anos? Depois de caminhar meia hora, vi a fazenda ao longe. Era maior do que eu tinha imaginado. Uma casa principal de 2 andares, vários estábulos,
currais e campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando cheguei à entrada principal, tirei a chave dourada que o advogado tinha me dado. Minhas mãos tremiam enquanto eu a enfiava na fechadura. O portão se abriu com um rangido. Lá dentro, a casa estava impecável. Móveis de madeira, uma sala confortável, uma cozinha bem equipada. Tudo parecia cuidado, como se alguém tivesse morado ali recentemente. Mas o que mais me chamou a atenção foram as fotografias. Na prateleira da lareira, nas paredes, sobre as mesas, havia dezenas de fotografias familiares. Mas não eram fotos minhas e de Roberto, eram fotografias de Roberto com outras pessoas. Roberto abraçando uma jovem de cabelo preto. Roberto carregando um menino pequeno. Roberto numa festa de aniversário com a mesma família. Roberto num casamento com a mulher de cabelo preto vestida de noiva. Sentei-me no sofá porque minhas pernas já não me sustentavam. Meu Roberto, meu marido de 45 anos, tinha tido outra família. Uma família secreta que eu jamais soube que existia. Peguei uma das fotografias com as mãos trêmulas. No verso estava escrito: Roberto, Mariana e o pequeno Gabriel. Primeiro ano de casados. 1998. Naquele ano, Roberto e eu tínhamos 25 anos de casados. Naquele ano, ele tinha me dito que estava trabalhando muito para economizar para nossa velhice. Continuei revisando as fotografias. Havia muitas do menino Gabriel crescendo. Seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola, seus aniversários. Roberto tinha estado presente em todos esses momentos importantes da vida daquele menino. Numa fotografia mais recente, o menino já era um jovem de uns 20 anos. Ele se parecia muito com Roberto. Meu Deus! Sussurrei. Roberto tinha outro filho. Com as pernas tremendo, levantei-me do sofá e continuei explorando a casa. Eu precisava entender a magnitude da traição de Roberto. Na cozinha encontrei mais evidências. O refrigerador tinha fotografias presas com ímãs, uma lista de compras escrita com letra de mulher, remédios no nome de Mariana Teixeira e Gabriel Souza Teixeira. Souza Teixeira. Repeti em voz alta. Roberto tinha dado seu sobrenome ao menino. Subi as escadas para o segundo andar. Havia 3 quartos. O principal tinha uma cama de casal, 2 criados mudos e um armário cheio de roupas de homem e mulher. A roupa de homem era do estilo de Roberto. Camisas que eu reconhecia, calças que eu tinha lavado centenas de vezes. No segundo quarto havia uma cama de solteiro com decoração juvenil, pôsteres de futebol, troféus escolares e na escrivaninha, fotografias de um jovem se formando no ensino médio. O jovem das fotografias era idêntico a Roberto quando jovem. O terceiro quarto estava trancado. Voltei ao térreo sentindo-me tonta. Sentei-me na mesa de jantar e tentei processar tudo o que tinha visto. Roberto tinha tido uma vida dupla durante 20 anos. Uma esposa, um filho, uma casa, uma família completa que eu desconhecia. Enquanto estava sentada ali, tentando não chorar, escutei vozes lá fora. Você viu que tem alguém na casa do seu Roberto? Sim, vi uma senhora mais velha entrar há pouco. E aproximei-me da janela e vi 2 mulheres do povoado conversando na estrada. Decidi sair para falar com elas. Eu precisava de respostas. Com licença, eu disse me aproximando. Ai, senhora, a senhora é parente do seu Roberto? Sou a esposa dele. As 2 mulheres se olharam com confusão. A esposa dele? Mas, senhora, o seu Roberto já tinha esposa. Como? Sim, a dona Mariana. Eles eram casados há uns 20 anos. O mundo desabou sobre mim outra vez. Roberto não só tinha tido uma família secreta, como tinha se casado 2 vezes. Onde está Mariana? Perguntei. Ah, senhora, a senhora não soube? Dona Mariana morreu há uns 6 meses, um acidente de carro terrível. E o filho Gabriel foi para os Estados Unidos depois do acidente. Disse que não podia ficar aqui com tantas lembranças. Eu me despedi das senhoras e voltei para casa. Sentei-me no sofá de Roberto e pela primeira vez em semanas chorei sem controle. Meu marido tinha sido bígamo. Tinha tido 2 esposas, 2 famílias, 2 vidas completamente separadas. E eu nunca suspeitei de nada. Enquanto chorava, lembrei de todas as vezes que Roberto tinha sumido a trabalho. Todas as vezes que tinha chegado cansado,
mas contente. Todas as vezes que tinha me trazido pequenos presentes do povoado onde tinha trabalhado. Roberto não tinha estado trabalhando. Tinha estado vivendo com a outra família. Também lembrei das vezes que ele tinha chegado triste ou preocupado, e eu tinha pensado que era por cansaço do trabalho. Agora entendi que talvez tivesse sido porque tinha que deixar a outra família para voltar comigo. Levantei-me e procurei nas gavetas da casa. Na escrivaninha da sala, encontrei documentos que confirmaram meus piores temores. Uma certidão de casamento entre Roberto Souza e Mariana Teixeira, datada de 1998. Recibos de despesas escolares de Gabriel Souza Teixeira. Faturas médicas em nome de Mariana Teixeira. E o mais doloroso de tudo, cartas de amor escritas por Roberto para Mariana. Minha querida Mariana, cada dia que passo longe de você e de Gabriel se torna eterno. Conto as horas para voltar para casa, para nossa verdadeira casa, onde posso ser completamente feliz. Não consegui continuar lendo. Guardei as cartas e me dirigi para a porta. Mas antes de ir, decidi verificar uma última coisa. Na cozinha, grudado no refrigerador, havia um calendário. Os últimos dias marcados com um X eram de 3 meses atrás, justamente quando Roberto tinha começado a passar mal. Ao lado do calendário, havia uma nota escrita com a letra de Roberto. Mariana, meu amor, não estou me sentindo bem. Vou ao médico na capital. Se for algo grave, não quero que Gabriel se preocupe. Te amo com toda a minha alma, seu esposo que te adora, Roberto. Essa nota estava datada no mesmo dia em que Roberto tinha ido ao médico comigo pela primeira vez. Meu Roberto tinha sabido que estava doente e sua primeira preocupação tinha sido proteger a outra família, a sua família verdadeira. Fiquei sentada naquela cozinha que cheirava a outra mulher, cercada de evidências da maior traição da minha vida, sem saber o que fazer ou o que sentir. 45 anos. 45 anos eu tinha vivido com um homem que tinha outra família, que tinha outra esposa, a quem amava mais do que a mim. Levantei-me e voltei para o segundo andar. Aquela chave do quarto trancado tinha que estar em algum lugar. Procurei no armário principal, nas gavetas, até que a encontrei dentro de uma caixinha no criado mudo de Roberto. Com as mãos trêmulas, abri a porta do terceiro quarto. Era um escritório. Havia uma escrivaninha, arquivos, e as paredes estavam cobertas de documentos e mapas. Mas não eram documentos de construção ou de pedreiro. Eram documentos de negócios, contratos de venda de gado, faturas de equipamentos agrícolas, extratos bancários. Roberto não tinha sido apenas pedreiro. Tinha sido um empresário próspero. Revisei os extratos. A fazenda gerava centenas de milhares de reais por ano. Roberto tinha sido rico e eu nunca soube. Em um dos arquivos, encontrei algo que me deixou sem ar. Uma pasta marcada Testamentos. Dentro havia 2 documentos, um datado de 5 anos atrás, onde Roberto deixava tudo para Mariana e Gabriel, e outro datado de 2 meses atrás, depois do seu diagnóstico de câncer, onde me incluía como herdeira, mas havia uma nota manuscrita anexada ao testamento mais recente. Meu advogado me aconselhou a incluir esperança para evitar problemas legais. Mas minhas verdadeiras intenções são que Gabriel herde tudo quando ele voltar dos Estados Unidos. Esperança nunca soube desta propriedade e não deve se beneficiar do que Mariana e eu construímos juntos. Essa nota foi como uma facada no coração. Continuei lendo documentos. Encontrei cartas que Roberto tinha escrito, mas nunca enviou. Querido Gabriel, se você está lendo isso, é porque eu já não estou com você. Quero que saiba que você foi a maior alegria da minha vida. Ver você crescer. Ensinar você a trabalhar a terra. Ver você se transformar no homem bom que é agora foi meu maior orgulho. A fazenda é sua, filho. Tudo o que sua mãe e eu construímos é para você. Sei que você teve que ir embora depois do acidente de sua mãe, mas esta sempre será sua casa. Há algo que eu nunca te disse e que espero você possa me perdoar algum dia. Na capital, eu tenho outra vida, outra responsabilidade que adquiri quando era muito jovem, mas quero que saiba que você e sua mãe, foram minha verdadeira família. Foram onde eu fui completamente feliz.
Seu pai que te ama, Roberto. Eu tive que me sentar porque não podia mais ficar em pé. Roberto tinha planejado me deixar de fora da herança. Só tinha me incluído por conselho legal, mas suas intenções reais eram que Gabriel, seu verdadeiro filho, herdasse tudo. Nesse momento, escutei um carro chegando lá fora. Olhei pela janela e vi uma caminhonete empoeirada estacionando em frente à casa. Da caminhonete desceu um jovem alto, moreno, que se parecia incrivelmente com Roberto. Tinha que ser Gabriel. Meu coração começou a bater muito rápido. O que eu ia dizer? Como eu ia explicar quem eu era? Escutei os passos dele na varanda e depois o som de uma chave na fechadura. Mãe! Ele gritou ao entrar. Pai, voltei? Houve um silêncio quando ele percebeu que havia mais alguém na casa. Quem está aí? Perguntou com a voz tensa. Desci as escadas lentamente. Quando cheguei à sala, ficamos cara a cara. Era como ver Roberto aos 25 anos. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma maneira de ficar em pé. Quem é a senhora? Ele me perguntou. Eu sou Esperança Souza. Souza? A senhora é parente do meu pai? Eu não soube como responder. Como se diz a um jovem que o pai dele teve duas famílias? Que você é a outra esposa que ele nunca soube que existia? Sou a esposa de Roberto, eu disse finalmente. A cara de Gabriel mudou completamente. Isso é impossível. Meu pai era casado com minha mãe. Seu pai era casado com as duas. Gabriel sentou-se pesadamente no sofá. Como assim com as duas? Seu pai tinha duas famílias. Vivia comigo na capital, mas vinha aqui com vocês. Eu nunca soube da existência de vocês até ele morrer. Meu pai morreu? Repetiu lentamente. Faz um mês. Câncer de pulmão. Gabriel pôs o rosto entre as mãos e começou a chorar. Apesar de tudo o que eu tinha descoberto, doeu ver aquele jovem sofrer. Ele que tinha perdido o pai sem poder se despedir. Aproximei-me e pus minha mão em seu ombro. Sinto muito, meu filho. Gabriel e eu ficamos sentados naquela sala em silêncio por vários minutos. Ele processando a morte do pai. Eu processando que tinha à minha frente o filho que Roberto nunca me contou que tinha. Quantos anos você tem? Perguntei suavemente. 25. Ele respondeu sem levantar a cabeça. 25 anos. Roberto tinha mentido por 25 anos. Onde você estava? No Texas, trabalhando em construção. Fui embora depois que minha mãe morreu, porque não conseguia ficar aqui com tantas lembranças. Sua mãe morreu há 6 meses. Um acidente de carro bem feio. Agora entendi por que Roberto tinha estado tão triste naqueles últimos meses antes de ficar doente. Não tinha sido só pela saúde. Tinha estado de luto por Mariana, sua outra esposa. Gabriel, seu pai falava da vida dele na capital? Muito pouco. Só dizia que tinha trabalhos de construção lá, que por isso tinha que ir às vezes. Gabriel me olhou. A senhora sabia de nós? Não, nunca. Até hoje pensei que seu pai só era pedreiro e que suas viagens eram por trabalho. Quanto tempo vocês foram casados? 45 anos. Gabriel ficou calado outra vez. Depois perguntou algo que me partiu o coração. Ele amava a senhora? Eu não soube o que responder. Baseando-me no que tinha lido naquela casa, Roberto amava mais a Mariana e a Gabriel do que a mim, mas não queria machucar mais aquele jovem. Acredito que seu pai amava a nós duas, do jeito dele. Mas também creio que o que ele tinha aqui com você e com sua mãe era muito especial para ele. Por que a senhora diz isso? Porque eu vi as fotos, vi as cartas, vi como ele arrumou esta casa. Dá para notar que ele era feliz aqui. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Dona Esperança, há algo que a senhora deve saber. O quê? Meu pai me ligou há 2 meses quando soube que estava doente. Me disse que se algo acontecesse, eu tinha que voltar para assumir a fazenda. Ele te disse algo sobre mim? Me disse que talvez aparecesse uma senhora da capital fazendo perguntas, mas que eu não ligasse, porque a fazenda era minha por direito. Aquelas palavras me doeram, mas já não me surpreendiam. Roberto tinha tentado proteger a sua família verdadeira até o final. Gabriel, encontrei o testamento do seu pai. O que diz? Diz que eu herdo a propriedade, mas também encontrei uma nota onde ele diz que suas verdadeiras intenções eram deixá-la para você. Gabriel virou-se para mim. E o que a senhora vai fazer? Era uma pergunta que eu tinha feito a mim mesma desde que cheguei àquela fazenda. O que eu faria?
Legalmente, a propriedade era minha, mas moralmente eu sentia que pertencia a Gabriel. Eu não sei ainda. Preciso pensar. Dona Esperança, posso lhe perguntar algo? Claro. Como era meu pai com a senhora? Ele era um bom marido? Essa pergunta me fez refletir sobre 45 anos de casamento. Seu pai era muito trabalhador. Sempre se preocupava para que não nos faltasse nada. Era carinhoso, responsável, nunca me gritou, nunca me desrespeitou. Mas o quê? Posso ouvir na sua voz que há um mas. Gabriel era muito perceptivo, como o pai. Mas agora percebo que nunca fui a prioridade dele. Eu era a obrigação dele. Vocês eram a escolha dele. Gabriel se aproximou e sentou-se na minha frente outra vez. Dona Esperança, meu pai fez algo muito errado. Mentiu para todos nós. Para a senhora, para minha mãe, para mim. Sim, ele fez. Mas também sei que era um bom homem. Trabalhava muito para sustentar as duas famílias. Se sacrificava para que a ninguém nos faltasse nada. Você o perdoa? Não sei se o perdoo, mas entendo um pouquinho. Minha mãe era muito jovem quando se conheceram. Ela tinha 18 anos e estava sozinha no mundo. Meu pai cuidou dela, deu-lhe uma casa, uma família. E o que você pensa de mim? Gabriel me olhou diretamente nos olhos. Acho que a senhora também é vítima das mentiras do meu pai. Acho que nós dois perdemos o mesmo homem, mas nenhum dos dois o conhecia completamente. Essas palavras me tocaram a alma. Ele tinha razão. Os dois éramos órfãos de um homem que tinha vivido dividido entre dois mundos. Gabriel, o que você vai fazer agora? Não sei. No Texas tenho trabalho, mas esta fazenda é a única coisa que me resta dos meus pais. Você quer ficar aqui? Eu gostaria, mas não tenho dinheiro para manter isso sozinho e, além disso, legalmente é seu. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Gabriel, eu disse olhando-o diretamente nos olhos, quero fazer algo que seu pai nunca fez. Quero ser honesta com você. O que a senhora quer dizer? Quero que sejamos sócios. Sócios? Sim. Você sabe como cuidar desta fazenda. Tem a experiência. Conhece a terra. Eu tenho os documentos legais e algum dinheiro guardado. Podemos trabalhar juntos. Gabriel me olhou com surpresa. Dona Esperança, a senhora não me conhece. Por que faria algo assim? Porque nós dois fomos enganados pelo mesmo homem. Porque nós dois perdemos a pessoa que mais amávamos. E porque acredito que seu pai gostaria que cuidássemos um do outro. A senhora realmente acredita nisso, Dona Esperança? Seu pai cometeu muitos erros, mas era um bom homem. E os bons homens, mesmo que cometam erros, querem que a família esteja bem. Gabriel ficou pensativo por vários minutos. Como isso funcionaria? Você cuida da produção, dos animais, de tudo o que tem a ver com o campo. Eu cuido dos papéis, das finanças, de vender os produtos, e o lucro é dividido pela metade. Dona Esperança, isso é muito generoso. Não é generosidade, Gabriel, é justiça. Esta terra foi trabalhada por sua mãe e seu pai durante 20 anos. Eu não tenho o direito de tirá-la de você só porque meu nome está em um papel. Gabriel estendeu a mão. Trato feito. Apertei a mão do meu novo sócio, o filho que nunca tive. O jovem que tinha perdido o pai assim como eu. Os dias seguintes foram reveladores. Gabriel me ensinou como a fazenda realmente funcionava. Eles tinham vacas, porcos, galinhas e várias plantações. Era um negócio próspero que gerava uma boa renda. Meu pai era muito inteligente para negócios, me disse Gabriel enquanto revisávamos os currais. Começou com apenas algumas vacas e foi crescendo aos poucos. Como ele conseguiu o dinheiro para começar? Minha mãe me contou que no início ele trabalhava em construção na capital e com esse dinheiro comprava os animais. Depois o negócio se manteve sozinho. Sua mãe trabalhava aqui também? Sim. Ela cuidava das galinhas e de vender ovos no município. Era muito boa com as contas. Enquanto eu aprendia mais sobre a vida que Roberto tinha tido ali, eu percebia que ele tinha sido genuinamente feliz. Não tinha sido só uma aventura ou uma traição casual. Ele tinha construído uma vida real, uma família real. Gabriel, posso perguntar algo pessoal? Claro. Seu pai alguma vez te disse que me amava? Gabriel parou de alimentar os porcos. Nunca falou da senhora especificamente.
mas às vezes dizia coisas estranhas. Como o quê? Dizia que na capital ele tinha responsabilidades que tinha adquirido quando era jovem, que não podia abandonar alguém que dependia dele. Ele dizia isso? Sim. E quando eu perguntava por que ele não traía essa pessoa para cá, ele me dizia que era complicado. Essas palavras me deram uma perspectiva diferente. Talvez Roberto não tivesse ficado comigo apenas por obrigação. Talvez ele realmente tivesse se preocupado comigo, do jeito dele. Sabe o que mais ele dizia? Continuou Gabriel. O quê? Que o amor nem sempre é simples. Que às vezes a gente ama de formas diferentes a pessoas diferentes. O que você pensa disso? Acho que meu pai amava a todos nós, mas não soube como fazer isso sem nos machucar. Naquela noite, depois de jantarmos juntos na cozinha da fazenda, Gabriel me mostrou algo mais. Há algo que não lhe mostrei ontem, ele me disse me levando ao escritório. Abriu uma gaveta que eu não tinha visto antes e tirou um envelope. Meu pai me deixou isso antes de ir para a capital pela última vez. Dentro do envelope havia uma carta dirigida a mim. Esperança, se você está lendo esta carta é porque eu já morri e porque finalmente você foi à fazenda que eu te proibi de visitar. Sei que você deve estar muito brava comigo. Sei que deve se sentir traída. E você tem o direito de se sentir assim, porque eu te traí da pior maneira possível. Não vou pedir perdão porque não mereço. Não vou tentar justificar o que fiz porque não tem justificativa. Só quero que saiba de algumas coisas. Quando conheci Mariana, você e eu tínhamos 20 anos de casados. Tínhamos perdido 2 gestações e o médico tinha dito que não podíamos ter filhos. Estávamos distanciados, tristes, perdidos. Mariana apareceu na minha vida como um raio de luz. Era jovem, doce e me fazia sentir necessário outra vez. Quando ela me disse que estava grávida, senti uma alegria que nunca tinha sentido. Eu deveria ter lhe contado a verdade desde o começo. Deveria ter lhe dado a oportunidade de decidir se você queria lutar pelo nosso casamento ou se queria deixá-lo ir. Mas fui um covarde. Pensei que podia manter as 2 vidas sem machucar ninguém. Eu errei terrivelmente. Eu te amo, Esperança. Sempre te amei, mas também amei Mariana e amo Gabriel como o filho que nunca pudemos ter. Sei que é difícil de entender, mas é a verdade. Gabriel é um bom rapaz. Se algum dia você o conhecer, dê uma oportunidade a ele. Ele não tem culpa dos erros do pai. Seu esposo que cometeu o maior erro da vida, Roberto. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Depois de tudo o que eu tinha descoberto, aquelas palavras de Roberto me deram uma perspectiva completamente diferente do nosso casamento. A senhora está bem? Perguntou Gabriel com preocupação. Eu não sei, respondi honestamente. Por 2 dias, eu odiei seu pai. Agora não sei o que sentir. O que diz a carta? Diz que me amava. Diz que também amava sua mãe e você, e diz que cometeu um erro terrível ao não me contar a verdade desde o início. Gabriel se sentou ao meu lado. A senhora acredita que é verdade? Acredito que seu pai era um homem complicado. Acredito que ele realmente nos amava a todos, mas não soube como lidar com essa situação. A senhora o perdoa? Essa pergunta me fez refletir profundamente. Durante 45 anos, Roberto tinha sido um bom marido dentro do que eu conhecia. Nunca me tinha faltado ao respeito, nunca tinha sido violento, sempre tinha trabalhado para que não me faltasse nada, mas também tinha vivido uma mentira gigantesca durante a metade do nosso casamento. Gabriel, não sei se posso perdoá-lo completamente, mas entendo que ele também sofreu com esta situação. Como a senhora sabe disso? Porque manter 2 famílias não deve ter sido fácil. Porque não poder ser completamente honesto com nenhuma das 2 deve ter sido doloroso. Os meses seguintes foram de muito trabalho e muito aprendizado. Gabriel e eu desenvolvemos uma rotina eficiente para cuidar da fazenda. Ele se levantava cedo para cuidar dos animais. Eu me encarregava das contas e das vendas. Pouco a pouco, comecei a ficar mais tempo na fazenda. No início, vinha só nos fins de semana, mas depois comecei a ficar semanas inteiras. A casa na capital se sentia vazia e cheia de lembranças dolorosas. A fazenda, em contrapartida, se sentia viva, produtiva, cheia de propósito. Dona Esperança,
me disse Gabriel um dia enquanto contávamos o lucro do mês. A senhora pensou em se mudar permanentemente para cá? Por que você pergunta? Porque a senhora parece mais tranquila aqui e porque trabalhamos melhor juntos quando está aqui a semana toda. Ele tinha razão. Na fazenda eu tinha encontrado uma paz que não sentia há anos. E trabalhar junto a Gabriel tinha me dado um novo propósito na vida. Você não se incomoda de ter a outra esposa de seu pai morando na casa de sua mãe? No começo sim, me incomodou. Ele respondeu honestamente. Mas depois percebi que a senhora não teve culpa do que aconteceu. E, além disso, tem sido muito boa comigo. Você também tem sido muito bom comigo, Gabriel. Você me ensinou coisas que eu nunca pensei que aprenderia. Como o quê? Como tirar leite da vaca, como cuidar de galinhas, como plantar verduras. Aos 67 anos, estou aprendendo uma vida completamente nova. Um dia, enquanto trabalhávamos na horta que tínhamos plantado juntos, Gabriel me fez uma pergunta que me surpreendeu. Dona Esperança, a senhora me considera seu filho? A pergunta me tocou o coração. Durante esses meses, Gabriel tinha se tornado algo mais do que um sócio. Tinha se tornado o filho que Roberto e eu nunca pudemos ter. E você me considera sua mãe? Não, exatamente minha mãe, ele me respondeu. Mas como família, sim. Eu também te considero família, Gabriel. Acredito que seu pai, de alguma maneira estranha, nos deixou um para o outro. A senhora acha que ele planejou isso? Não creio que ele tenha planejado que nos encontrássemos desse jeito. Mas acho que ele sabia que se um dia nos conhecêssemos, iríamos cuidar um do outro. Naquela noite, depois de jantarmos, Gabriel me deu uma notícia que me encheu de alegria. Dona Esperança, minha namorada do Texas vai vir me visitar na semana que vem. Que bom. Como ela se chama? Sandra. Ela é muito gente boa. Acho que a senhora vai gostar dela. Tenho certeza que sim. Ela pensa em ficar? Esperamos que sim. Quero que ela conheça a fazenda, que veja se gosta da vida aqui. Gabriel, posso lhe dizer uma coisa? Claro. Você é um homem muito bom. Seu pai estaria muito orgulhoso do homem que você se tornou. A senhora acha? Tenho certeza. E sua mãe também estaria orgulhosa. No dia seguinte, tomei uma decisão final. Liguei para o advogado e pedi que viesse à fazenda. Dr. Santos, eu disse quando ele chegou, quero modificar a escritura desta propriedade. Como a senhora quer modificar? Quero que apareçam 2 donos, Gabriel Souza Teixeira e Esperança Souza. A senhora tem certeza? Completamente certa. Quando o advogado se foi, entreguei a Gabriel uma cópia dos documentos. O que é isso? Ele perguntou. Sua herança legítima. Agora você é oficialmente dono da metade da fazenda. Gabriel me abraçou com lágrimas nos olhos. Obrigado, Dona Esperança. Não sei como agradecer. Não tem que agradecer nada, meu filho. É seu por direito. Posso lhe perguntar algo? O que quiser. A senhora é feliz aqui? Olhei ao redor da fazenda que agora era meu lar. Os campos verdes, os animais saudáveis, a casa cheia de vida nova. E olhei para Gabriel, o jovem que tinha se tornado minha família inesperada. Sim, Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, sou genuinamente feliz. 1 ano depois de descobrir o segredo de Roberto, minha vida tinha mudado completamente. A fazenda prosperava sob nossa administração conjunta. Sandra, a namorada de Gabriel, tinha se mudado do Texas e agora morava conosco. Era uma moça doce que me tratava com carinho e respeito. Dona Esperança, me disse Sandra uma manhã enquanto tomávamos café. Gabriel e eu queremos contar algo à senhora. O que, minha filha? Vamos nos casar. Levantei-me da mesa e abracei os dois. Que notícia tão linda! Quando? Em 2 meses, respondeu Gabriel. E queremos que a senhora nos leve ao altar. Como o quê? Como minha família, disse Gabriel com um sorriso. Como a mãe que a vida me deu quando perdi as outras 2. Aquelas palavras me encheram o coração de uma alegria que eu nunca tinha sentido. O casamento foi simples, mas lindo. Foi no jardim da fazenda, com os vizinhos do município como testemunhas. Quando o pastor perguntou quem entregava Gabriel, ele respondeu, minha mãe de coração, Esperança Souza. Depois do casamento, os 3 continuamos morando na fazenda. Sandra se revelou excelente com os números.
Então ela assumiu as finanças enquanto eu me concentrava nas vendas e Gabriel na produção. Um dia, enquanto revisava os papéis de Roberto, encontrei algo que me fez sorrir. Era uma apólice de seguro de vida que eu nunca soube que existia. A beneficiária era eu, e o valor era suficiente para expandir significativamente a fazenda. Olha isso, eu disse a Gabriel, mostrando-lhe a apólice. Meu pai sempre pensando no futuro, ele respondeu. Mesmo quando cometia erros, tentava cuidar da família. Sabe o que vamos fazer com esse dinheiro? O quê? Vamos construir uma casa nova para vocês dois, para quando os netos chegarem. Sandra e Gabriel se olharam com um sorriso cúmplice. Tem algo que vocês querem me contar? Perguntei. Estou grávida, disse Sandra com lágrimas de felicidade. Eu os abracei pensando que Roberto teria ficado orgulhoso de ver a família dele crescer. Agora, querido amigo que me escuta, quero lhe contar algo importante. Às vezes, a vida nos apresenta traições que achamos que não vamos conseguir superar. Às vezes, descobrimos que as pessoas que mais amamos não eram quem pensávamos que eram. Eu poderia ter escolhido o caminho do rancor. Poderia ter vendido a fazenda, ter rejeitado Gabriel, ter vivido o resto da minha vida amargurada pela mentira de Roberto. Mas eu escolhi o perdão, não porque Roberto merecesse, mas porque eu merecia paz. E ao escolher o perdão, encontrei uma família que nunca esperei ter. Encontrei um propósito que nunca imaginei. Encontrei uma felicidade que eu acreditava ter perdido para sempre. Sinto dor ainda pela traição de Roberto? Sim, às vezes. Mas essa dor já não me define. Eu perdoei completamente meu marido? Não sei, mas decidi não deixar que os erros dele arruinem o resto da minha vida. E o mais importante, aprendi que a família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes, é a que você encontra no caminho. Gabriel não é meu filho biológico, mas é meu filho de coração. Sandra não é minha nora de sangue, mas me ama como se fosse. E o bebê que está para chegar será meu neto da alma, mesmo que não compartilhemos DNA. Se você também foi traído, se também descobriu segredos dolorosos, lembre-se disto que aprendi aos 67 anos. O perdão não é para a pessoa que te machucou. O perdão é para você. A vida não acaba quando você descobre que alguém mentiu para você. A vida te dá novas oportunidades se você tiver a coragem de aproveitá-las. E a família verdadeira não é só a que compartilha seu sangue, é a que compartilha sua vida, sua mesa, suas alegrias e suas tristezas. Conte-me nos comentários. Você já teve que perdoar uma traição grande? Como superou? E de que país você está me escutando? Esta história mudou minha vida. Espero que também te ajude a encontrar paz em meio à dor, porque todos merecemos uma segunda chance de ser felizes.